Moçada, então a gente começa com essa hemoglobinopatia. É, Espero que vocês aproveitem para poder conhecer um pouquinho dessa alteração, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês que ninguém consegue descobrir aí uma hemoglobinopatia, uma anemia falciforme ou traços falciformes de um paciente somente observando características, tá? Então, vocês têm que fazer alguns exames laboratoriais que precisam para confirmatório. Pode, às vezes, você se deparar com uma, com um paciente desse aí no balcão da farmácia? Pode, tá? Sem problema nenhum, você pode encontrar. Mas qual característica que eu vou, de repente, saber? O que acontece muitas vezes do paciente ter uma, um traço falciforme, ou ele ser já portador de uma anemia homozigótica, né, falciforme, são as características, a sondagem que foi feita familiar. Então, o paciente, às vezes, ele já sabe disso, tá? Mas, se aparecer, de repente, um paciente na farmácia de vocês, ou em balcão, ou em outro local, o que você faz com esse tipo de paciente? Qual que é a característica para você, de repente, achar que esse paciente tem uma anemia falciforme? São aquelas anemias, né, aqueles traços anêmicos que o paciente tem, né, de palidez de pele, cutânea, né, fraqueza que ele pode, às vezes, vir a sentir, e pacientes que receberam tratamentos e não responderam a eles, tá? Então, essa é a característica principal que vocês podem, de certa forma, já direcionar o paciente a uma doença hereditária, tá? O paciente relata para vocês: eu sinto isso, isso e isso, um cansaço, uma sudorese, eu tenho, né, é, características já apresentadas de um paciente anêmico. Já fiz tratamento com sulfato ferroso, não resolveu, com o ácido fólico não resolveu, com outros tratamentos não resolveu. Então, eu venho já de um caso de tratamento que não tem eficácia. E aí vocês podem, de repente, já estar suspeitando que pode ser uma doença hereditária, certo? Dizem que não é comum, né, acontecer isso, mas eu, por exemplo, no meu convívio, eu conheço duas pessoas que têm alteração falciforme. Um menininho ficou até meu amigo, pequenininho, joga futebol pra caramba ele, e ele tem traço falciforme, tá? E tem uma colega de vocês, não é da sala, mas colega de profissão, né, de farmacêutica, que tem traço SS ou homozigótica de anemia falciforme. Então, assim, é raro, mas a gente se depara com ele a todo instante, tá? Então, pode ocorrer de vocês encontrarem por aí pacientes desses casos, tá bom? Professor, mas e essa alteração de hemoglobinopatia? Ela vai entrar em todos os outros tratamentos iguais? Não. Tá? O tratamento de hemoglobinopatia é totalmente diferente do tratamento das outras anemias. Você não consegue, através de medicamento, repor todas as situações necessárias que o paciente quer ou tenha necessidade para poder suprir. Não vai. Tá? São pacientes extremamente complicados. Você pode, de repente, estar ministrando medicamentos para diminuir um pouco os sintomas desse paciente, mas tratamento somente a nível de transfusão de medula óssea ou transfusão sanguínea, dependendo do caso, tá? Você não consegue revertê-lo através de medicamentos, tá? Nós vamos, na próxima aula, acho que semana que vem, a gente já começa a ver alguns distúrbios de leucócitos, né? E onde a gente vai fazer uma prévia de leucocitose, né, das alterações de leucócitos, e a gente vai entrar nas leucemias. Nós, farmacêuticos, não tratamos leucemia, tá? Nós não temos como tratar leucemia. Então, a gente vai ver as características que acontecem e tentar identificar, pelo menos, e dar um direcionamento para esse paciente dentro da sociedade, tá? Então, vai ter muita coisa, assim, que é importante. Por que o livro didático aborda isso? Porque são casos comuns, né, que acontecem no dia a dia, de você trabalhando em determinados locais. Se você trabalhar em um laboratório, você consegue identificar
um monte de paciente assim fazendo exame laboratorial, e às vezes o paciente nem sabe que tem. Só que no balcão de farmácia pode aparecer casos assim. Então, é por isso que o livro didático ele aborda um pouco mais essas hemoglobinopatias, tá? O que nós temos que saber em relação à hemoglobinopatia é que ela é uma doença hereditária, tá? Ela é uma anemia se tiver o quê? Se tiver hemoglobina baixa, certo? O que nós temos que distinguir bastante em relação a essas hemoglobinopatias é o seguinte: nós temos que entender que quando eu tenho uma anemia hemolítica, aliás, uma anemia falciforme, eu tenho a anemia instalada, tá? Eu tenho traços falciformes homozigotos. O que é homozigoto? É aquele de hemoglobina SS. Por que eu estou falando de hemoglobina SS? SS é especificamente a estrutura de identificação dessa anemia. Eu tenho traço da hemoglobina S, tá? Então, se eu tenho anemia instalada, eu tenho uma hemoglobina SS, que são genes recessivos. Se eu tenho traços falciformes, eu tenho uma hemoglobina AS, tá? Então, eu não tenho uma SS homozigótica. Então, esse menininho que eu conheço, ele é AS, ele tem traços falciformes. Eu quero que deixe bem claro para vocês entendam isso. Traços falciformes é quando tem uma hemoglobina AS. Traço e anemia falciforme instalada é quando tem hemoglobina SS. Tá bom? Por que isso é importante na identificação? Porque esses pacientes que são AS são aqueles pacientes que nós temos que monitorar a vida dele, tá? É um paciente que, de repente, ele tem o traço falciforme AS e ele não pode casar com uma pessoa que também tenha traço falciforme SS, aliás, AS, tá? Ou outro que tem falciforme SS. Por quê? Porque o filho dele vai nascer portador, tá? É aquele cruzamento genético, lembra? Azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, tá? É o mesmo cruzamento. Então, se eu tenho paciente AS, ele casar com alguém que tem traços AS, vai nascer um filho com SS, né? Então, é um traço falciforme que você vai ter que, durante essas aulas aqui, você vai ver o quanto é complicado você ter um paciente, tratar um paciente com SS, tá? No Brasil, por exemplo, essa questão da anemia, da hemoglobinopatia, é muito importante, gente, porque essa miscigenação de raças, ela é complexa, né? A hemoglobina S, ela é proveniente lá da África, e nossos colonizadores no Brasil, quem que foi? Os africanos entraram, os portugueses entraram, que são os colonizadores, trazendo quem? Os escravos, né? E tudo mais. Então, existe aí um cruzamento de raças muito grande. O que acontece muitas vezes? Se existe um cruzamento de raças muito grande, nós podemos ter em nosso gene, por exemplo, um traço S. Por que não? A gente não sabe, né? Então, isso acontece com muitas pessoas. Ah, é uma característica de negro. Pô, mas de negro, mas e a miscigenação de raças? Quer dizer que seu tataravô não poderia ter sido negro e você é loira hoje de olho azul? Pode. Nada impede isso. Isso já aconteceu e eu conheço pessoas assim. Loiras, olhos azuis, mas portadores de AS, tá? Ou seja, de traço falciforme. De onde que ela pegou? De onde ela adquiriu esse traço S aí, tá? Então, é de miscigenação de raças. Para que isso é importante? Para que a gente possa monitorar. Gente, infelizmente é assim. Pacientes portadores de traços falciformes, você tem que evitar o quê? Que eles se relacionem mais proximamente, né, ou case, vamos dizer assim, com outro portador de SS. Isso é fato. Tá? Então, esse monitoramento ele tem que ser dia a dia, né? Fazer sondagem a partir do momento que ele descobre que tem, ele tem que ser feito sondagem para que ele não cause um problema maior, certo? Os portadores de SS também. Tudo bem até aí? Tudo bem, moçada? Tudo. Ok? Tudo, tranquilo. Gente, eu estou um pouco gripado e vocês vão me ver toda hora tomando água, tá? E, assim, eu acho que eu peguei alguma virose, não, talvez não seja o coronavírus, mas uma virose meio complicada, tá? Tô um pouquinho meio debilitado.
Mas vamos nessa. Então, olha só. Essas hemoglobinopatias, elas são anemias hereditárias causadas pelo distúrbio. São duas situações da hemoglobinopatia, dessa doença hereditária. Primeiro, a síntese alterando genes reguladores da cadeia polipeptídica da hemoglobina, e outro, alterando a estrutura dos genes, tá? Dos genes estruturais, trocando aminoácidos das cadeias polipeptídicas. O que é isso, cara? Então, vamos lá. O que é uma proteína? Primeiro, nós temos que lembrar o seguinte: hemoglobina é uma proteína, correto? Então, a hemoglobina está dentro da hemácia, que é uma proteína. Quem é o antecessor formador de uma proteína? São vários aminoácidos, tá? Então, eu tenho lá ligações de aminoácidos, vários aminoácidos ligando entre si para formar uma cadeia de hemoglobina, tá? Então, são os aminoácidos essenciais, os aminoácidos não essenciais. O que é isso? São os aminoácidos que meu organismo produz e tem alguns outros aminoácidos que ele não produz, mas ele retira do alimento para poder formar o quê? Essas camadas aí de ligações que existem entre esses aminoácidos para formar uma proteína que é a hemoglobina. Ah, mas só a hemoglobina? Não. Todas as proteínas, mas a hemoglobina é uma proteína. Então, o que vai acontecer nessa doença hereditária? Ele tem uma alteração nessa ligação peptídica. Cada aminoácido, quando ele liga entre si, tá, para formar a hemoglobina, ele forma uma cadeia polipeptídica. Tá? Então, quer dizer, professor, que uma hemoglobina é um monte de aminoácidos ligados entre si por uma cadeia peptídica? Sim. Cada aminoácido ligado entre si, são ligados por essa cadeia peptídica. Fato. E o que temos, então, em relação à hemoglobinopatia, no caso? É um problema estrutural dessa ligação. Uma é alterando os genes reguladores, ou seja, os genes que vão fazer a ligação dessa cadeia peptídica. O outro é modificando uma ligação de um aminoácido que forma a hemoglobina por um outro aminoácido que não tem nada a ver com essa formação. A gente vai ver nos próximos slides como é que acontece isso, tá? Então, por exemplo, se eu tenho, para formar a minha hemoglobina, eu tenho vários aminoácidos já pré-definidos para a formação dessa hemoglobina, beleza. Se eu tenho a troca de um aminoácido desse, que já é pré-definido, por um outro aminoácido, começa uma alteração chamada de hemoglobinopatia, tá? Então, ela entra nessa classificação segunda aqui, alterando os genes estruturais, trocando aminoácidos. A gente vai ver daqui a pouquinho quais são essas hemoglobinas, quais os tipos de hemoglobina e onde que esse aminoácido é trocado, tá? Então, é lá na formação de quem? Das ligações desses aminoácidos, ou trocando aminoácido, ou não permitindo a ligação deles. Tá? Não tem nada a ver com resto de ferro, não tem nada a ver com vitamina, não tem nada, é genético. Tá? Então, é uma alteração genética, lá na composição da proteína hemoglobina, no caso. Algumas coisas que a gente tem que lembrar em relação a o que forma essa hemoglobina. Olha só, a globina é a parte proteica da hemoglobina. Esse é o pessoal do quarto semestre que ainda não tem essa ideia, então a gente tem que tentar falar para que todo mundo entenda. De repente, para o pessoal do nono, isso aí pode ser balela, tá? Globina é a parte proteica da hemoglobina, constituída por 4 cadeias polipeptídicas. Olha aqui, eu acabei de falar no slide passado. Denominadas alfa, beta, gama e delta. Então, são cadeias polipeptídicas, né, formando a parte da globina. Tá? Como que elas se associam? Olha só, é assim que elas se associam. Tá? Uma alfa 2 mais uma beta 2, que é a principal hemoglobina no adulto, forma a hemoglobina A. Para formar uma hemoglobina F, eu tenho 2 cadeias alfa 2 mais 2 cadeias gama 2. E essa hemoglobina F é a maior parte formada na gestação. Então, é dessa forma, como exemplo, que vocês têm ali como é que é feito essa ligação de cadeias, tá? Lembrando vocês o seguinte, só acrescentando um pouquinho mais. Cada cadeia alfa dessa aqui tem 142 aminoácidos para formar essa cadeia.
Tá? Essa cadeia beta tem mais 146 aminoácidos para formar essa cadeia beta. Então, ela é dividida em vários aminoácidos em partes. Tudo bem até aí, moçada? Sim? Tudo bem? Entenderam essa parte ou não? Sim. Sim, né? Tranquilo, né? Podemos seguir. Então, vamos lá. Certo? Então, são nessas cadeias aqui que vai ter as alterações, certo? São nessas cadeias que vão ocorrer as alterações hereditárias, tá? Na formação. Aqui a gente entra na talassemia. Vamos dar só uma pincelada em cima dessas talassemias. O que é uma talassemia e o que é uma hemoglobina variante? A talassemia, eles resultam da redução da taxa de síntese de uma ou de várias cadeias polipeptídicas de globina. Tá? Então, elas podem ser classificadas em alfa e beta. Aí você já pode imaginar, tá? Quer dizer, que a talassemia é uma alteração que eu tenho. Se eu tiver uma alteração na cadeia alfa, ela classifica como uma alfa-talassemia, ou talassemia alfa. Tá? E se ela tiver uma alteração na cadeia beta, eu tenho uma beta-talassemia, certo? Então, é alteração genética lá na formação de quem? Das proteínas, né? Das ligações de aminoácidos para a formação das proteínas. E essas hemoglobinas variantes? Elas aparecem como resultado de mutações estruturais nos genes alfa, beta, gama e delta, promovendo o aparecimento das hemoglobinas variantes S, C e D. Nossa, olha o tanto de hemoglobinas variantes que pode aparecer aí, gente. Certo? Então, se eu tiver uma alteração genética lá na estrutura dos genes, são várias situações. Eu posso ter talassemia, eu posso ter, desculpa, uma hemoglobina de variância S, C e D, tá? E ela pode ser homozigótica ou heterozigótica. O que é homozigótica? Quando eu tenho a prevalência dos genes recessivos. Ela é SS. Quando ela é homozigótica C, é Czão, Czinho. D, Dzão, Dzinho. Ela é heterozigota. Aí aparece somente um gene recessivo de S, um gene recessivo de C e um gene recessivo de D, tá? E isso é muito importante no cruzamento genético que existe para dar origem a outro ser, tá? Já vou adiantar para vocês aqui o seguinte, professor, como são alterações um pouco diferentes, né, da talassemia e da hemoglobina variante, é possível um paciente ter as duas? É possível, tá? Ele pode ter uma alteração de hemoglobina variante e ele pode ter uma alteração talassêmica e pode ter de hemoglobina variante. E aí, o que acontece nesses casos? Nós vamos ter que fazer o cruzamento genético para ver o que prevalece, tá? Então, existem alterações mais de uma talassemia ou mais de uma hemoglobina variante, mas eles podem ter as duas, certo? Ou um cruzamento, né? Uma mulher que tem um homem que tem uma hemoglobina S, por exemplo, casando com alguém que tem uma talassemia, tá? Então, o filho pode ser portador dos dois ou pode ter genes recessivos de um ou do outro. Então, é por isso que a sondagem é muito importante nessas alterações hereditárias, certo? Vocês já ouviram falar em teste do pezinho quando o bebê nasce? Já ouviram falar? Já. Já, né? Sim. Sim. Então, o bebê faz o teste do pezinho. Ali naquele teste do pezinho, você identifica todas as variantes, tá? Então, você detecta ainda bem que existe o teste do pezinho. Antigamente não existia, tá? Na minha época, por exemplo, não tinha teste do pezinho, só do pezão. Então, não tinha como descobrir se o paciente tinha uma variante, tá? Então, hoje já tem tudo isso para fazer a sondagem e a mãe e os familiares já sabem se esse paciente, essa criança, ela tem alguma alteração hereditária, tá? Para tomar todos os cuidados possíveis para poder não ter complicações durante a vida dele, certo? Então, vamos lá. E essas hemoglobinas variantes? Vamos lá, vamos começar pelas hemoglobinas variantes, que ela é uma das partes mais importantes.
para a gente visualizar. Olha só, quando eu falava para vocês que altera polipeptídeo da hemoglobina, tá? Sem alterar sua síntese, então a síntese da hemoglobina ela continua normalmente. Vamos pensar que existe lá a formação do M mais globina, então a hemácia, ele tem ali a formação da hemoglobina normal dentro das hemácias, a produção é normal. Sim, a quantidade é normal. Mas o que modifica em toda essa situação é a estrutura dessa hemoglobina, tá? Vocês estão observando aqui que a M ligado à globina, tá vendo aqui? M mais globina, M hemoglobina, tá? Então continua formando essa quantidade necessária para que isso. Só que a estrutura dela modifica. Se a estrutura de uma hemoglobina ela tem que ser X, tá? Em uma doença, vamos dizer assim, uma anemia em que a estrutura modifica, ela não é X mais. Ela é X mais 1, é X mais 2, ela é X mais 3, ela é X mais 4. Então, tem uma modificação na estrutura dessa hemoglobina, tá? Vocês observam aqui algumas linhas tracejadas, que essa é a nova conformação dessa hemoglobina. Ela era para ser desse jeito vermelhinho aqui, tá? Mas se existe a formação dessa hemoglobina, já tem um traço falciforme ou alguma doença já pré-existente ali da formação, ele muda completamente a sua estrutura, tá? Então ela é estrutural. Algumas modificando os aminoácidos que formam a proteína, que é da estrutura, ou outros agindo na cadeia, né, na cadeia estrutural da formação, certo? Mas é tudo genético, certo? Olha só, aqui nesse slide aqui, você tem uma noção. O que é essa alteração? Vamos observar aqui, ó. Variantes beta-globina, tá? Na variante da globina beta, olha só. Nós temos a alfa, beta, gama e a delta. Então é na beta, olha só. Certo? A hemoglobina beta. O que nós temos de alteração? Nós temos a formação de hemoglobina variante S, nós temos a formação do grupo variante da hemoglobina C e nós temos a formação da hemoglobina E. Por que não aparece a D aqui? Porque nós não vamos aprofundar muito na D, tá? Então, aqui nós temos as hemoglobinas variantes, certo? O que é que me caracteriza, né? O que me caracteriza o aparecimento dessa hemoglobina S? Na sexta ligação, tá? Na sexta, aqui, ó, estão vendo aqui? Na sexta ligação de aminoácidos, existe a troca do ácido glutâmico, é isso. Ácido glutâmico, tá? Eu estou confundindo com outro tipo de ácido, de aminoácido. O ácido glutâmico, que era utilizado para formar uma hemoglobina normal, que ele vinha aqui e formava, o que acontece? Ele é trocado, o ácido glutâmico, pela valina, certo? Então, a valina vem aqui e, ao invés do ácido glutâmico, ele coloca a valina. A mesma coisa para a formação da hemoglobina variante C. Onde era para ser o ácido, eles fazem a ligação da lisina, tá? Isso no aminoácido de número 6. E esse E aqui, no aminoácido de número 26, ele faz a mesma troca. Você vê que a lisina, ó, só que aqui é na sexta, isso aqui é na 26, tá? Então é assim que é feito, é assim que é produzido as variantes de hemoglobina, tá? Por exemplo, aqui, por exemplo, você já tem a formação de uma hemoglobina variante. Não tem mais jeito. Foi trocado, era para ser, por regra, a ligação da tirosina, mais o ácido glucâmico, mais glicídio, se não me engano, aspartato, valina, tá? Então, essa ligação ela começa aqui, ó. Essa aqui é a formação dessa proteína, tá? São todos, cada um desses aqui é um aminoácido. Então, se era para ser uma determinada aqui, que é por regra,
já é o meu organismo, tá? O meu DNA, ele tem que ser formado por esses aminoácidos. A partir do momento que ele troca, isso aí é uma alteração genética, tá? É uma alteração genética. E isso caracteriza já um problema genético e que é o que nos leva ao entendimento da aula de hoje. Tudo bem até aí? Sim, gente, dá uma posição para mim. Estão me ouvindo? Sim. Tá muito Sim. rápido? Tá muito rápido ou Não. tá tranquilo? Tá bom, né? Tranquilo. Tá tranquilo. Então tá Ok, beleza. professor. Beleza, o cara falou. Então vamos continuando. Olha só uma hemoglobina S. Tá? O que eu tenho de hemoglobina S aqui? Já começou, né, aquela troca toda, e a hemoglobina S, ela começa a me formar aqui, ó, algumas alterações, tá? Então, isso aqui é uma hemácia normal, isso aqui já é uma hemácia anormal, certo? Já vou adiantar um raciocínio aqui que a gente vai ver nos próximos slides. A circulação dessas hemácias normais é tranquilo. A circulação sanguínea dessas hemácias anormais é complicado, certo? Até porque o formato das bases dela, ela é bem agressiva. Então, isso aqui vocês podem imaginar como que ela percorre minha corrente sanguínea, tá? Isso aqui deforma tranquilamente, modifica a sua posição, né? As hemácias normais, e essas aqui, elas não conseguem fazer isso, tá bom? Então, vamos lá. Olha só uma hemácia alterada. Ela perde toda a característica de hemácia normal, tá? Ela se deforma como um todo. Isso aqui, gente, essa deformidade de hemácia, ela já começa a ter os seus problemas quando elas estão circulando e o meu organismo já interpreta que essa hemácia ela é defeituosa. Não, então ela precisa ser retirada da corrente sanguínea. Quem que faz essa retirada? Os monócitos, tá? Se ela for por tecidos, são os macrófagos, que têm a função de retirar. O baço também retira. Então, vocês podem já imaginar aí que um paciente com hemoglobina S, ele corre o risco de hemólise a todos os instantes, né? Porque essa hemoglobina, ela não é normal, e o meu organismo entende que ela não é normal, e a meia-vida desses eritrócitos na corrente sanguínea, ela cai muito mais de 120 dias, tá? Justamente por isso, por essa não conformidade. O meu organismo interpreta que ela é uma hemoglobina ou uma hemácia mal formada, né? Então ela precisa ser retirada da circulação, tá? E isso agrava os quadros dos pacientes com esse tipo de anemia instalada, tá? Professor, Oi. nessa deformação da hemoglobina aí, o meu organismo não entende que é vou falar como é que eu vou dizer? Um Tipo assim, parasita? uma doença que ele tem que atacar ela nesse sentido? Sim, é nesse sentido, sim, tá? Ele interpreta o seguinte, porque vocês lembram que eu falei para vocês na aula passada que uma hemácia normal ele tem 120 dias, correto? Ele passa por ali, por todos os locais, eles passam pelos capilares e tudo mais, desenvolvendo sua ação de 120 dias. Por quê? Porque a estrutura dela é o quê? É igual, tá? Ela tem as deformidades, ela não passa para o meu sistema de defesa que ela tenha uma alteração. Nesse caso aqui, não. Eu tenho hemácias deformadas, o meu organismo pode achar que ela está velha, entendeu? Que seja uma hemácia velha, ela precisa ser retirada dali, né? Então, o baço captura? Sim. O baço retira? Sim. As células de defesa, o monócito retira? Sim. Os capilares retiram? Sim. A partir do momento que ela vai passando por lá, eles vão sendo retirados. A minha medula produz? Claro que sim. Ela produz. Ela continua produzindo. Mas o que é intencional é que essas hemácias, elas passassem 120 dias na corrente sanguínea e elas não passam, tá? Então, elas são retiradas ali muito mais rapidamente. Tanto é que a anemia causada por essa doença a hemoglobina é extremamente baixa. 6 a 7, 8, olha só, né? Do normal sendo 11 a 14, ele tem 6, tem 5 de hemoglobina. Extremamente baixa, porque a destruição é muito alta.
tá? Então, a gente vai ver algumas características dos pacientes, dele ser equitérico, né? Dele ter todas aquelas alterações da quebra de hemoglobina, como todas as outras, tá? Beleza. Então, oi, beleza? Beleza. Tranquilo. Então, olha só, o que nós temos aqui? Nós temos uma explicação para isso, tá? Aqui, ó, nós temos a mudança de um aminoácido pelo outro, né, na constituição da hemoglobina, no caso. A substituição desse aminoácido acontece aqui, tá? Formando uma solução de hemoglobina S, certo? Só que o que acontece? Aqui eu tenho eu já tenho uma hemoglobina deficiente. Se eu já tenho uma hemoglobina deficiente, que é essa aqui, a característica dela é formar polímeros desse jeito aqui, ó. São polímeros da desoxigenação. O que acontece? Pela baixa de oxigênio, ao invés de se manter as hemácias desse tipo, tá? Desse tipo aqui, elas vão se juntar devido à deficiência de O2, né, causada pela substituição, eles vão adquirir esse formato aqui, ó. Tá? Então, ele forma um polímero de HBS. Isso tudo, esse polímero de HBS aqui, é devido a essa troca de aminoácidos. Tá? Então, ele vai formar, ao invés de ficar nessa posição, que é uma hemácia normal, né, ele vai ficar nessa posição juntos. E aqui vocês podem observar, né, devido à junção de todas essas hemácias, que aqui tem um débito de oxigênio. Então, aqui eu tenho oxigênio em menor quantidade. Tá? Então, o que acontece? Quando forma esse polímero aqui, ó, né, esse polímero aqui, o que acontece? As hemácias se deformam. Vocês podem observar, ó, olha a característica. Ela forma um polímero e as hemácias se deformam. Por quê? Porque esse polímero ele vem desde essa estrutura até aqui embaixo. Então, a hemácia ela não consegue manter o seu formato original. Se ele tivesse dessa forma, ele manteria o seu formato original. Como existe a troca de glicose de um aminoácido por outro, ele forma um polímero extremamente resistente, ele puxa a hemácia para a formação desse tipo aqui, ó, desse tipo aqui de hemácia, tá? Então, a deformidade dele, a capacidade que essa hemácia tem de deformar para passar por microvasos ou por vasos sanguíneos normais, entrar em tecido e sair, ela perde, tá? E se ela perde essa capacidade de deformidade, você já pode imaginar o quê? Que essas hemácias elas vão parar em determinados locais, tá? Elas podem ficar ali retidas, talvez pela sua estrutura, ou talvez por alguma ação de sistema de defesa daquele local que retém essas hemácias, certo? Então, aí começa, se retém essas hemácias, aí começa os sintomas dos pacientes, tá? Uma delas é aqui, ó, oclusão vascular. Essa oclusão vascular pode acontecer? Pode. Tá? Lesão tecidual pode acontecer? Pode. Olha só o que a gente observa nessa imagem daqui, ó. Eu tenho uma hemoglobina A, que é uma hemoglobina normal, tá? Essa a hemoglobina A, vocês já vão familiarizando com ela, porque é uma hemoglobina que a gente vai ver lá na eletroforese, que todo mundo que tem uma hemoglobina normal vai possuir no organismo. Vocês podem observar aqui que ela é rica em O2, ela consegue passar por microvasos tranquilamente, né? Trazendo CO2 e liberando O2 sem problema nenhum. E aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, ó, o comprometimento vascular dessas hemácias que já estão com o quê? Falsizadas, certo? Olha aqui, ó, O2 comprometido, então baixa de O2, com certeza, ele não transporta legal, né? Então eu tenho aqui uma deficiência de oxigenação em determinadas partes do meu corpo, ou retenção até em pequenos vasos. Deu para entender isso aqui, gente? Isso aqui é muito interessante porque isso aqui leva... Só por aqui você consegue visualizar toda a parte da sintomatologia do paciente, tá? Se eu tenho déficit de O2, eu tenho o quê? Uma hipóxia, né? Eu tenho necessidade de oxigenação, eu tenho dificuldade de respiração, eu posso ter dificuldade de levar esse oxigênio para os tecidos. Se eu tenho uma parada
né, nesses pequenos vasos sanguíneos, eu posso ter uma oclusão aqui. Então, se tiver uma oclusão, pode ter trombose? Pode ter trombose, tá? Vocês conseguiram entender esse tipo, essa explicação aqui, moçada? Sim, professor. Sim, né? Tranquilo, Sim. né, moçada? Beleza. Então, isso aí é a base dessa anemia, tá bom? Professor, o Oi. Vinícius Gonçalves, acho que é, ele perguntou se, é porque o microfone dele está bugado, se as Sim. alterações das hemácias é para todas ou produz hemácia normal também? Não sei se o professor já respondeu ou não, se tirou a dúvida dele. Não, produz porque senão, se só formasse drepanócitos, né, ou hemácia falciforme, esse paciente ele podia vir a óbito, ele não desenvolveria de criança a adulto, não tem condições dele sobreviver, tá? Então ele produz hemácias normais também, certo? Aí você tem a produção de hemácias normais dependendo muito. Por exemplo, se eu tenho um traço falciforme, eu posso encontrar hemácias normais? Todas elas podem ser normais, porque eu só tenho traços falciformes. Tá? Se eu tenho uma anemia instalada que é SS, eu tenho produção de hemácias normais e drepanócitos. A gente vai ver algumas imagens aí, mais na frente, em próximos slides, que aí vai dar para vocês observarem direitinho essa quantidade que aparece de um, quantidade que aparece de outro. Tá? Aí vocês têm uma noção do que meu organismo vai produzir. Tá bom? Então, olha só. O que são esses fenômenos vaso-oclusivos? Nós temos aqui um vaso sanguíneo, nós temos hemácias normais, isso aqui já pode até responder para ele, né? Hemácias normais e células falcizadas. Olha aqui, ó, né? Então, existem aquelas curvaturas de vasos sanguíneos, onde a circulação vai ser diferente de um para outro. Tá? Dependendo da quantidade de células falcizadas que ele produz, ele pode reter as normais aqui. Apesar de que essas hemácias normais, ela tem uma deformidade bem variante, ela que às vezes ela consegue passar por essas oclusões existentes ou causadas por essas células falciformes, eles conseguem passar. Mas até ele conseguir passar, pode ocorrer o quê? A formação de trombo aqui, ó, né? Então, isso é muito característico, isso tem que ser muito observada, por isso que o paciente portador de anemia falciforme, ela tem que ser monitorada o tempo inteiro, tá? Se eu tenho, gente, aqui a gente vai até já tocar nesse assunto, se eu tenho aqui uma hemácia falciforme, né, eu tenho que a quantidade de oxigênio aqui dentro menor, tá? Então, um portador de anemia falciforme, já SS, ele já é portador mesmo, ele tem todas as características lá de falcização de hemácia, ele é um portador já detectado. Esse paciente ele tem que tomar muito cuidado para viajar de avião, né? Ele tem que ter muito cuidado para ir para cidades acima do nível do mar, né? Porque a oxigenação diminui. Ele já tem uma deficiência de oxigenação natural e ele vai ter mais problemas ainda. Então, o paciente, às vezes, pode virar óbito. Tá? Então, é por isso que nós temos que detectar se o paciente tem o traço para a gente orientar de todas as formas possíveis como que ele vai conduzir a vida dele. Certo? Então, esses fenômenos vaso-oclusivos aqui, eles vão fazer o quê? São células falcizadas, pode provocar a êxtase venosa, ele aumenta a viscosidade dentro dos vasos, tá? Isso aqui dá um problema sério que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele provoca aderência ao endotélio, tudo isso causado pelo aumento da viscosidade, pela forma das células falcizadas, ele provoca aderência do endotélio, ele para por ali, engancha, né, como diz o cuiabano, ele engancha por ali, tá? Pode provocar a oclusão do vaso, infartando o tecido. As crises de dor são imensas, tá? E lesões crônicas dos órgãos. Pode acontecer tudo isso no paciente que tem uma anemia falciforme instalada.
aqui, esse slide aqui, ele traz para vocês bem um ponto que eu já toquei lá no início. Nós temos que entender o que é um traço falciforme ou traço falcêmico, e nós temos que entender o que é uma anemia falciforme, tá? Traço falcêmico, esse paciente, ele não tem essas características aqui, tá? E a anemia falciforme, ela já traz essas características aqui bem evidentes, tá? Daqui a pouco a gente vai ver como que aparece um paciente com traço falcêmico, tá? Pela eletroforese de hemoglobina dá para a gente ver tranquilamente esse tipo de paciente, tá? Então, esse menininho que eu conheço lá, ele tem traço falcêmico e ele é normal, tá? Foi detectado que ele tem um traço falcêmico lá quando ele fez o teste do pezinho ao nascer. Ele tem um traço falcêmico, mas ele joga futebol, ele é extremamente ativo, tá? Ele não tem problema nenhum. Ah, pode ser que o tempo possa trazer esse problema falcêmico? Pode ser, mas vai ser leve. O que nós temos que tomar cuidado com esse menininho, quando ele crescer, é ele não se relacionar e casar com uma pessoa que também tenha traço falcêmico, ou seja, portador da anemia falciforme, certo? Porque vai gerar um filho que vai ser extremamente complicado. E se a gente pode evitar, por que não fazer isso? Né? Então, olha só, um paciente com anemia falciforme, o que ele tem? Anemia crônica, certo? Essas doenças falciformes se caracterizam por complicações que podem afetar quase todos os órgãos e sistemas. Imagina, gente, né? Se a gente puder evitar realmente que o paciente tenha lá um relacionamento, né, de traço falcêmico, a gente tem que fazer, tá? Quem se relaciona aí com parentes, né, e antigamente casam, tem que fazer essa sondagem, mas isso aqui é importante que você faça. Nós não temos o hábito de fazer isso antes de um casamento, tá? Mas a compatibilidade existente teria que ter ser feito antes de você se relacionar, de você casar. Por exemplo, eu posso citar esse problema que aconteceu comigo, por exemplo. A minha esposa, ela tem um grau de parentesco comigo bem grande, de avós, de bisavós e tudo mais. E ela não conseguia engravidar. O que aconteceu? Suspeitava-se que era pela consanguinidade, mas não era. Ainda bem que não era, mas poderia ter sido. Então, antes de eu casar, eu deveria ter feito todo o processo de consanguinidade para ver se que eu era compatível em tudo com ela, né? E tudo mais. Mas não foi feito, quer dizer, isso aí foi feito só depois que aconteceu algum problema, tá? Então, a ideia é que isso seja feito. Agora, depende de vocês, certo? Tem muita gente que não faz isso e toca a vida normal, sem problema nenhum. É uma orientação? É uma orientação, tá? Eu sei que o amor prevalece. É ou não é? Fala sim, professor. O amor prevalece. Então, vamos lá. As características clínicas da anemia falciforme. Tá? Então, esse aqui nós temos que entender que o paciente já tem a anemia, a hemoglobina dele já é baixa e ele já tem todas as características de hemácias falciformes, ou seja, estão produzindo hemácias falciformes, seja ela em grande quantidade, média quantidade ou pequena quantidade. Ele é portador da anemia falciforme. Então, o que acontece? Icterícia. Isso é provado que é normal. Se eu tenho o quê? Destruição de hemácias que tem a estrutura dela toda alterada e ela é destruída no baço, é destruída nos pequenos vasos, ela é destruída por macrófago, ela é destruída por monócito, essa icterícia ela vai acontecer. Por quê? Porque a quantidade de hemoglobina que sai de dentro da hemácia, ela não se liga toda a aptoglobina para chegar até no fígado, tá? E ser metabolizada. Isso não dá tempo. Então, ela vai ser produzida, o que chega no fígado é metabolizado e o que não chega vai para o tecido. Então, é por isso que fica esse problema de icterícia, tanto nos olhos quanto nas palmas das mãos, nos olhos, né, na pele como um todo. Tá? Se existe lise, existe
liberação exagerada de hemoglobina para o meio. Febre e infecções. Por que acontece febre e infecções? Tá? A hemoglobina livre, ele inibe o óxido nítrico. O óxido nítrico participa do quê? Da vasoconstrição e processo inflamatório. Se ele inibe, eu posso ter febre e infecções o tempo inteiro. Tá? Acidente vascular cerebral. Isso aqui é mais pelo depósito de hemácias nos vasos sanguíneos. Crises infecciosas, né? Perda da função esplênica, ou seja, o baço ele começa a ter a perda de função, vamos dizer assim, o excesso de destruição, o excesso de produção, né, de eritropoietina para que seja compensado essa anemia. Síndrome torácica aguda. Essa síndrome torácica ela tem um quadro bastante particular. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui, porque esse aqui é uma síndrome que entra na parte médica e requer imagens, requer outros exames complementares, então ela entra na parte médica, certo? Não é da nossa alçada fazer isso. A gente entende que pode acontecer. Olhos, oclusão dos vasos da retina, úlceras na perna, isso aí a gente não precisa nem falar o porquê, né? Oclusão e as úlceras. Necrose vascular da cabeça do fêmur, devido à viscosidade sanguínea elevada. Se eu tenho uma viscosidade, essa necrose não é só a cabeça do fêmur, tá? Ela se inicia pela cabeça do fêmur, tá? Devido aos vasos sanguíneos de formação óssea, que lá tem bastante, mas ela pode atingir outros ossos sem problema nenhum. Tudo isso causado pela viscosidade sanguínea elevada, tá? É complicado, né? Então, a gente continuando aqui, ó. Como que eu faço o diagnóstico laboratorial do traço falciforme? Tá? Então, esse aqui não é não é um portador com todos aqueles sintomas que nós vimos anteriormente. Não, nós sabemos que ele tem um traço falciforme somente. Tá? Olha só o eritrócito. Ele me traz algumas alterações de anemia, de normocitose e normocromia. Então, às vezes, você não detecta. Ele tem todo o aspecto. Às vezes, você observa que ele tem lá a pálpebra descorada, a ponta dos dedos descorados, né? Você consegue, às vezes, sentir aquilo lá. Né? Ele não tem brilho de pele. Você suspeita que aquele paciente pode ter um quadro anêmico. Né? Você faz um hemograma dele, dá um pouquinho abaixo do normal. Né? Um menininho lá que tenha uma hemoglobina que é normal de 11 a 14, você tem ali um 10, 9, mas que ele vive normalmente com esse tipo de anemia, tá? Sem causar nada. Ele tem hemoglobina baixa mesmo, tá? Por esse traço falciforme. Então, os testes que nós vamos fazer são esses dois aqui. Isso aqui é utilizado para quem tem o traço falciforme e para quem tem a anemia falciforme já instalada. Tá? Nós podemos utilizar esses dois testes aqui e complementar os testes com eletroforese para os pacientes que têm, faz a sondagem do teste falciforme, da anemia, do traço falciforme e da anemia falciforme. Você não consegue fazer, gente, o diagnóstico sem você fazer uma eletroforese. Tá? Não consegue. Até do traço falciforme você, de repente, pode conseguir, porque a gente vai ver no próximo slide como é fácil. Tá? Mas se você ficar na dúvida se esse paciente tem traço falciforme ou não, é só você mandar fazer uma eletroforese de proteínas. Aliás, desculpa, de proteínas, mas hemoglobina específica. Tá? Então, eletroforese de hemoglobina. Tá bom? Então, esse teste de falcização, de solubilidade, gente, ele é um teste muito simples de se fazer, onde você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma determinada quantidade de sangue e você vai suprimir essas hemácias de oxigênio, tá? Então, você suprimindo essas hemácias de oxigênio, elas vão falcizar ou não. Se o paciente tiver característica de anemia falciforme, com a diminuição dessa oxigenação, consequentemente, ele vai formar hemácias falcizadas. Tá? Nos dois testes de solubilidade também. A gente vai ver daqui a pouquinho quais são esses dois testes aqui olha só.
o teste de falsização de hemácia. Isso aqui é uma hemácia falsizada, ó. Essa aqui é uma hemácia que ficou normal, essa é uma hemácia que ficou normal, essa é a hemácia que ficou normal. Como que a gente faz? Se vocês procurarem na internet, em qualquer outro local, né, vocês vão saber como é feita a técnica, mas eu vou passar para vocês aqui mais ou menos como é. Eu pego 50 microlitros, eu colho o sangue do paciente, pego 50 microlitros desse sangue e vou misturar com um sal, deixa eu lembrar o nome desse sal, metabisulfito, tá? É um metabisulfito de sódio. É um sal próprio para poder fazer essa falsização, e você mistura a mesma proporção, 1 para 1, 50 microlitros de um, 50 microlitros de outro, tá? Do sangue, deixa ele, homogeniza esse sangue, e você vai pegar 25 microlitros dessa mistura, colocar em uma lâmina, tá? Em uma lâmina, e você vai colocar uma lamínula por cima desse 25 microlitros. E você vai vir pode ser um silicone, mas você pode utilizar até esmalte de unha, e você vai lacrar essa lamínula do lado, em todas as suas proporções, lado esquerdo, lado direito, em cima e embaixo. Você vai lacrar toda aquela lamínula ali e deixar o sangue lá dentro. O que você está fazendo com isso? Diminuindo a oxigenação desse local. O metabisulfito retira esse oxigênio em maior proporção, retém, tá? E você lacrando, ele não vem ar de fora para dentro. Então, consequentemente, você vai deixar lá, você vai fazer uma leitura com 24 horas, faz a primeira leitura, e você faz uma outra leitura com 48 horas. É muito bonito quando você pega e consegue detectar se o paciente tem traço falciforme ou anemia falciforme, que eles formam exatamente desse jeito aqui, ó. Exatamente desse jeito que a hemácia fica. Vocês podem observar que nem todas ficam, né? Isso aqui é a proporção daquela pergunta anterior. Ó, aqui uma outra hemácia falciforme aqui, ó. Tá? Ó, uma hemácia normal aqui, ó. Ó, outra hemácia normal aqui. Essa aqui já está começando a falsizar, tá? Essa aqui não, tá? Então elas perderam o oxigênio, mas elas não falsizam, tá? Então é bem característico esse tipo de exame laboratorial. É feito em laboratório de análises clínicas, antigamente eu enjoei de fazer isso aí o tempo inteiro. Mas hoje, com a eletroforese mais afinco, então vocês fazem a solicitação do médico, ele quer uma resposta mais rápida, ele faz a pesquisa e a solicitação da eletroforese de hemoglobina. Tá? Esse aqui é o teste da mancha. Nós utilizamos também um outro tipo de sal chamado de ditionito de sódio. Esse teste da mancha aqui é um teste bem característico, tá, gente? Vocês vão observar aqui o seguinte, ó, aqui nós temos o controle, ó. É um teste controle que você compra ou você tem um paciente e sabe que se ele der desse jeito aqui, é positivo. Qual é o paciente aqui, né, já está indicando para vocês ali, que é positivo, que é igual a isso aqui? Qual que é o paciente? Gente, olha rápido aqui. Qual é o número do paciente que vocês acham que deu positivo? Está aqui o número aqui, ó. O 1157. Concordam comigo? Sim? Não? Acha que os outros também deram positivo? Por quê? Acho que é só esse mesmo. Só esse aqui, tá? Olha só. Ah, professor, mas esse aqui formou também, esse aqui formou, mas olha a cor, certo? Olha o ponto do alvo extremamente corado, tá? Esse aqui é um papel de filtro, e quando você observa esse papel de filtro, no momento que você faz esse teste aqui, tá? Com ditionito, você consegue visualizar ele rapidamente, certo? Então aqui é um paciente, aqui é outro, 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 aqui é outro. Isso aqui é um controle, tá? Então somente o paciente 1157, ele tem a pesquisa da HBS de solubilidade positivo, tá? Então os médicos antigamente também pediam esse teste de solubilidade, mas como ele demora para ser realizado, ele caiu em desuso, tá? Mas tem muitos laboratórios que ainda utilizam isso aqui, principalmente laboratório de interior, onde a frequência de pacientes portadores é bem baixa.
Então, você pode até fazer. Mas em grandes centros, caiu não se faz mais esse tipo de exame porque demora um pouquinho mais, tá bom? A proporção de você fazer com ditionito, você utiliza um outro tipo de sal, é de sódio também, tá? Mas é uma composição um pouquinho diferente. Você utiliza as mesmas proporções de 50 microlitros, tá? De um, 50 microlitros do outro, certo? Consequentemente, vocês misturam e estão retirando desse paciente o oxigênio necessário para que ele mantenha a estrutura da hemoglobina. O princípio da técnica é esse, tá? Então, esse paciente é um paciente com solubilidade para a pesquisa de HBS positivo. E aí, o médico faz o quê? Depois que ele pediu solubilidade. O que vocês acham que o médico pede depois disso aqui? Para complementar o diagnóstico. Alguém se arrisca? Não? O povo medroso, eletroforese, tá? Ele vai solicitar a eletroforese de hemoglobina. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Tá? Sim, Então, para complementar, eletroforese de hemoglobina, certo? Por isso que eu tenho lá nos slides lá na frente que fala sobre essa eletroforese. Olha só, aqui a gente vai tentar interpretar. É complicado porque a gente fazia muito isso aqui no HGU, né? E eu acho que vai ser implementado também de novo na Unic. Eu acho interessantíssimo a gente fazer eletroforese, porque você consegue enxergar a migração das hemoglobinas. Tá? Você pode fazer isso aqui de eletroforese de proteína na urina, você pode fazer isso aqui da hemoglobina em si. Tá? Qual que é o princípio dessa técnica? Nós temos aqui uma eletroforese alcalina e uma eletroforese ácida. Um complementa o outro? Sim. Como que a gente faz? Existem algumas tiras de celulose, umas tirinhas. Essa aqui é uma tira, tá? Aqui é outra tira, aqui é outra tira. Aqui é uma tirazinha que vai de cima embaixo, aqui é uma outra tira e aqui é uma outra tira. Essa bandeja de eletroforese, o que ele tem? Ele tem onde assenta, onde se coloca essas tiras, ele passam íons, tá? É como se fosse uma serpentina, é como se fosse uma serpentina. Então, é uma parede, né? É uma bandeja que tem um monte de serpentinazinha aqui, ó, tá? Onde assenta, onde nós colocamos essa tira aqui. Embaixo dessa serpentina tem uma solução tampão de pH conhecido. Se é uma eletroforese alcalina, esse pH é alcalino. Se eu tenho uma eletroforese ácida, o pH do líquido que está aqui embaixo, tocando nessas serpentinas, ele é ácido, tá? Então, esse líquido tampão que está tocando na serpentina embaixo, ele vai transmitir o quê? Íons, tá? E a gente chama de correr uma eletroforese. Então, esses íons de hemoglobina, eles correm para determinado local, tá? Então, vamos tentar interpretar aqui, olha só. Isso é muito importante, tá? Nós temos uma eletroforese normal, que é essa tira reativa aqui, ó, tá? Essa tirinha aqui. Se nós colocarmos, o que a gente faz? A gente pega lá um capilarzinho pequeno, colhe o sangue do paciente, tem um capilar, e com o capilar eu aplico bem nessa região aqui, ó, uma pequena quantidade de sangue, tá? Uma pequena quantidade de sangue. Esse sangue que foi aplicado nessa região aqui, ele começa a migrar para cá, ó. Ele começa a migrar. Ele forma como se fosse uma nuvenzinha, tá? E vai migrando de baixo para cima, tá? Então, eles vão formando essa camada aqui. Se eu tenho um paciente normal, que é esse aqui, ó, eu tenho um paciente que tem a maior quantidade de hemoglobina, chamada de hemoglobina A, tá? Então, esse preto que está aqui, ó, é só hemoglobina A, certo? Então, se eu mandar para o médico essa tira reativa, mesmo ele não sabendo interpretar, eu colocar uma setinha de A, ele vai saber que a hemoglobina que prevalece nessa tira de eletroforese aqui, certo? É a A. É o que todos os pacientes normais, temos.
Outro que o paciente normal tem é essa hemoglobina variante A2. Tá? É um resto de hemoglobina que você carrega desde quando nasceu. Tá? Então, isso aqui não tem significado nenhum. Então, o paciente normal, ele prevalece A e restinhos de A2. Certo? Isso aqui é um paciente normal. Se eu fizer a mesma coisa para um paciente que ele é AS, ou seja, um paciente heterozigoto, ele não é SS, gente, tá vendo aqui, ó? Ele tem traço falciforme. Ele não é SS, ele é AS, A normal, né? De alguém que ele adquiriu do pai ou da mãe, e o S de alguém que tinha o S mesmo, ou ao pai ou à mãe. Então ele adquiriu, ele é AS, ele é portador do traço falciforme. Se eu pegar e aplicar aqui um sangue e ele vai correr dessa forma, olha o que aparece, gente. Ele aparece A, tá vendo aqui, ó? Aqui é A do normal, e olha o A dele como aparece aqui, ó. Aparece aqui. O AD também, que é um traço falciforme, também aparece A, tá? Que é normal, olha aqui, ó. Normal, A. E ele aparece AS e AD junto. Então, um paciente AS e um paciente AD, quando você faz eletroforese alcalina, ele aparece as duas migrando no mesmo lugar. Puta merda, professor, e agora? O que eu faço? Primeira coisa, já descartei que o paciente não é normal. Tá? Ele tem uma variância de hemoglobina. Então, esses dois pacientes aqui, eu já vou tratar ele de uma forma diferente. Eu já vou ter que fazer uma sondagem melhor. E onde que eu faço uma sondagem melhor? Olha a eletroforese ácida aqui, ó, como ela migra diferente. Ou o paciente normal, ele migra A, AS migra A e AD migra A. Até aí tudo igual. Na eletroforese ácida, ele migra a AS, olha a AS aqui, ó, onde que migrou, tá? E a AD não migra S, olha só. Então, aqui eu já separo qual que é o paciente que é AS, tá? E qual é o paciente que pode ser AD, tá? Então, o meu interesse é traço falciforme, então eu tenho esse paciente aqui, ó, tá? Então, um tipo de eletroforese, ele faz a triagem e a outra de eletroforese me confirma. Entenderam, moçada, essa eletroforese? Ou tem alguma dúvida? Professor, a eletroforese ácida, ela é confirmatória da alcalina? Ela é complementar, tá? Aqui você, por exemplo, se não precipitasse essa S aqui, você não descartaria? Descartaria, né? Ele só fez com que você fizesse a eletroforese ácida porque as duas hemoglobinas migram juntas, tá? Elas migram juntas. Então, vamos dizer que a eletroforese ácida é um complementar ou é um confirmatório? Ela é um complementar, tá? Eu não gosto de falar que a hemoglobina ácida ela é confirmatório, porque eu posso também confirmar por aqui, se eu não tiver variância das duas, tá? Se Entendi. essa D, por exemplo, desse paciente aqui não migrasse, eu saberia que essa aqui era S, tá? Uhum. Tá? E essa aqui Entendi. não, aqui sim, aqui eu tenho a S bem aqui, ó. Olha aqui, ó. É só a gente pegar essa régua aqui, ó. Tá? Então a régua é essa, a outra régua é essa. Então olha a S como é que faz, tá? Já vou adiantar para vocês como é que a gente tem que fazer aqui. Ah, eu tô beleza, professor, mas eu sei que esse paciente é S. Ah, esse paciente é o paciente número 1. Tá? Ele é AS. E agora? Como que eu faço para saber quanto de AS que tem? Então, antigamente, gente, a gente fazia o seguinte, a gente cortava esse pedacinho aqui, ó. Cortava mesmo, com tesoura. A gente retirava esse pedacinho aqui e a gente colocava em uma solução para extração dessa hemoglobina para a gente quantificar. Certo? Para a gente quantificar. Hoje em dia, os equipamentos estão mais sofisticados que ele, se você colocar aqui, ele tem um digital aqui embaixo e você consegue fazer a dosagem de quanto que deu de AS. Melhorou demais da conta, tá? Então, a tecnologia chega para tomar conta do lugar, né? Entenderam aqui, né, moçada? Beleza? Sim. Beleza. Tá.
Então, agora a gente vai ver, aquilo ali é traço falciforme, tá? Agora a gente vai entrar na diagnóstico laboratorial da anemia falciforme. O paciente já tem uma hemoglobina de 5 a 9, tá? Ele tem, ó, VCM e HCM normais. Poxa, professor, mas então, se eu fizer um hemograma, eu consigo detectar se ele é normocítica, normocrômico, se é por deficiência de ferro, se é por deficiência de vitamina B12? Não. Eu só consigo fazer a identificação, eu posso supor, tá? Eu posso achar que é, né? Mas eu só tenho confirmação através de outros exames laboratoriais. Vitamina B12, ácido fólico, dosagem de ferritina, de ferro, de transferrina, né? Para determinar outras coisas. Agora, o que eu tenho numa anemia falciforme bem característico, tá? Ela pode ser microcítica, às vezes pode apresentar uma microcitose, mas bem discreta. A hemoglobina dela é baixa, eu sei que ela tem uma anemia, certo? VCM, CHCM e HCM normais, então eu não tenho microcitose nem hipocromia, mas eu tenho, gente, um flagzinho que vai me dar lá no meu hemograma. Se vocês pegarem aquelas listas de hemograma que eu passei para vocês, vocês vão ver aqui, ó, um RDW elevadíssimo, extremamente alto. Por quê? O RDW extremamente alto, ele vai me dar a anisocitose. O que é a anisocitose? É aquelas hemácias de formas extremamente diferentes. Então, o RDW na anemia falciforme é muito alto. E como que a gente vai ver isso? Confirma por aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a quantidade de alterações, que eu tenho no meu hemograma. Então, vamos dizer que eu sou um pesquisador. Entrou um paciente lá no meu laboratório e eu quero descobrir se ele tem ou não. Eu vou fazer exame para ele de graça. Aí eu fiz lá o meu hemograma. Deu hemoglobina de 5 a 9, VCM, HCM normal e RDW extremamente elevado. Beleza. Fiz a lâmina do cara e deu tudo isso aqui, ó. Anisocitose, poiquilocitose, anisocromia, poiquilocitose com a presença de células falciformes, esquizócitos, células em alvo, tá? Então, tudo isso aqui deu na observação do meu hemograma, que eu tenho obrigação de liberar, tá? Obrigação de liberar. Qual que é a característica principal daqui, que eu já vi que pode caracterizar a anemia falciforme? Primeiro, não é nem o RDW elevado e nem essa hemoglobina aqui, é a presença de drepanócitos, tá? O que é essa drepanócitos? São células falciformes, tá? É hemácia em forma de foice. Então, essa é uma característica. Poxa, beleza, mas eu não sei se é realmente ainda uma anemia falciforme. RDW elevado, opa, beleza. Alto. Opa, hemoglobina de 5 a 9, opa, tranquilo. Mas eu ainda tenho dúvida. O que eu faço agora? Agora vocês podem responder para mim. Não pode? Se eu tenho todas essas características de drepanócito aparecendo, RDW elevado de 5 a 9, eu tenho que fazer a eletroforese desse paciente. Tá? Não tem jeito. Ah, eu estou confuso, professor. Eu não estudei tanto assim e eu tenho que ver se esse paciente tem anemia ferropriva ou megaloblástica ou se é de doença crônica. Ué, você vai fazendo cada tipo de anemia. Eu tenho ferropriva, vou lá ver o ferro desse paciente. Ah, megaloblástica, eu vou lá ver o ácido fólico e a vitamina B12 desse paciente. Ah, é por doença crônica? Que doença que ele está tendo? Vamos investigar. Tá? Ah, não, eu suspeito que esse cara tem uma anemia falciforme. Pô, beleza, tranquilo. Tem drepanócito? Tem. Então, vamos fazer uma eletroforese. É assim que funciona um laboratório de pesquisa. Pesquisa. Um laboratório que você, ambulatorial, que a gente fala, um laboratório ambulatorial, ou seja, um laboratório desse que está se instalado por Cuiabá, um Carlos Chagas, ou não sei, não lembro outros laboratórios, eles fazem já com indicação que o médico já detectou, tá? O médico já detectou isso aqui. Então, ele sabe que o paciente apresenta características clínicas que levam a isso. Então, se você olhar no pedido médico do paciente, ele coloca lá suspeita clínica,
Anemia falciforme? Interrogação. Então, já te dá ali uma indicação do que você vai fazer, tá? Gente, é um caso extremamente interessante, porque quando você trabalha no laboratório, você não vê o paciente, às vezes não vê o paciente, e aí você começa a se deparar com alguns resultados de exames que são curiosos, e dá vontade de você fazer uma pesquisa, de você pesquisar mais a fundo o que o paciente tem. Mas imagina você trabalhando e sendo empregado de alguém, você vai fazer isso? Não vai fazer, gente, porque o cara não permite que você gaste reagente para poder fazer outros testes. Tá? Você pode até fazer de uma outra forma e ficar na suspeita, ou ligar para o médico e falar assim, olha, o paciente tem tal doença, tá? A nível de interior, você consegue ter o contato mais próximo do médico, mas em capital, se você ligar para o médico, a primeira coisa que vai acontecer, ele não, nem te atende, tá? Então, é muita suposição. E a gente tem que achar ali recursos, né? A gente estuda muito mais assim, porque a gente tem que achar recursos para caracterizar esse paciente com uma determinada patologia, tá? Então é dessa forma que é feito. Olha só, agora começam as imagens, tá? Ó, o diagnóstico laboratorial da anemia falciforme, olha aqui, ó. É muito característico, gente. Tá? É uma hemácia falcizada, bem falciforme. Eu tenho lá no laboratório, a gente ia fazer uma aula prática, a gente ia fazer, não, a gente vai fazer, se Deus quiser, a gente não vai ficar em casa o tempo inteiro, a gente vai fazer uma aula prática de um paciente que tem essas formas aqui, ó. Então, esse aqui é drepanócitos. Eu tenho que drepanócitos ou células falcizadas, tá? Em forma de foice, assim que a gente libera. São hemácias em forma de foice ou presença de drepanócitos. O que é muito interessante aqui, gente, é que, ó, essas aqui, não, elas são falcizadas, mas elas não adquiriram ainda o formato de... Mas é uma indicação. Isso aqui é uma indicação, isso aqui já é uma indicação, tá? Que são hemácias que podem se falcizar. Tá? O que é interessante nesse laudo aqui é que eu tenho que liberar a quantidade de drepanócitos que tem. Para mim, aqui é uma moderada quantidade. Se fosse discreta, seria uma ou duas. Se fosse moderada, para mim, esse aqui é moderada a quantidade. Discreta, moderada e acentuada, quando eu tenho uma proporção de drepanócito bem maior do que todas as outras células aqui, ó. Certo? Então, o que eu vejo nessa imagem aqui? Eu vejo hemácias normais, ó, né? Graças a Deus que ele tem hemácias normais, porque ele transporta oxigênio, ele tem que transportar. Eu tenho esses drepanócitos aqui, que são hemácias que já não tem mais a função dela bem específica, bem determinada mais. Eu tenho uma célula de defesa aqui, que é um leucócito, ou seja, um neutrófilo. Eu tenho aqui uma hemácia jovem, eritroblasto, por exemplo. Olha a anemia que está sendo instalada aqui. A minha medula está produzindo hemácias novas, está jogando na minha corrente sanguínea. Tá? Então é isso que eu vejo nessa lâmina aqui. Policromasia ou policromatofilia, a hemácia bem policromática, olha só, certo? Bem azulada. Essa hemácia, ela não era para estar na corrente sanguínea, era para estar lá na medula. Ela tinha que jogar para a corrente sanguínea hemácias assim, ó, já bem amadurecidas. Mas como a anemia é intensa, né, eu tenho anemia intensa, então ele começa a jogar para a corrente sanguínea hemácias mais jovens. Se eu fizer isso aqui, é um reticulócito, tá? É uma hemácia cheia de RNA aqui dentro. Ó, a hemácia drepanócito, tá? Em forma de foice. Essa aqui já é considerada, outra aqui. Então, são várias hemácias que já têm o formato normal de drepanócito. Olha só, essa tá bonita, né? Uma já caracteriza, professor? Sim. Uma hemácia, dentro desse contexto todo aqui, já caracteriza a presença de drepanócitos, tá? Então, como é que eu libero um laudo desse aqui? Eu libero o seguinte, se eu tiver VCM, HCM, todas aquelas características, né, que vocês viram em semestre passado, e eu libero o quê? Presença de drepanócito, discreta, moderada ou acentuada. Aqui, nesse caso, é discreta, ok? Continuamos ainda a ver eritroblastos, olha aqui, ó. Então, esse aqui é uma hemácia, tá? Esse núcleo já era para ter sido perdido lá na medula. Ó, hemácias em forma de foice aqui, ó, elas vão afoiçar.
tá? Então, aqui são hemácias normais, certo? Então, ele produz hemácias normais, tá bom? Aquela pergunta anterior que foi feita. Ela produz hemácias normais, certo? Uma célula de defesa, que é o neutrófilo, tá? Olha a diferença de um eritroblasto, tamanho para uma célula de defesa, não pode confundir uma hemácia, hemácia jovem, com um leucócito de célula de defesa. É totalmente diferente de tamanho e de forma. Isso aqui é plaquetas, tá, gente? Ó. Isso aqui é plaqueta, isso aqui é plaqueta, isso aqui é plaqueta, plaqueta, bem pequenininho. E agora a gente vai para a eletroforese da anemia falciforme. Vocês viram anteriormente uma eletroforese de um traço falciforme e agora a gente vai para uma anemia falciforme. Então, olha só. Eu tenho paciente com traços AS, da eletroforese alcalina. Então, ele corre A, tá? Normal. E corre AS, que nós vemos aqui, daquela alcalina anterior. Lembra lá? Traço falciforme. Esse aqui é um traço falciforme, tá? Então, ela corre a e corre a S. Essa tira aqui é de um paciente AA. Então, é um paciente normal. Ele corre a eletroforese e qual que determina? AA. Tá? Então, ele é um paciente normal. Aqui é um paciente com traço falciforme. Aqui é um paciente normal, onde a A é essa parte aqui. E olha só o paciente com anemia falciforme. Olha só. Certo? Ele não tem A, certo? Ele só corre S. Então, esse paciente aqui nunca pode ser AS. Ele é SS. Certo? Olha só. Eu tenho que confirmar, professor, se é SS. Posso até confirmar se seja SS para não ter outra hemoglobina aqui próximo. Posso até confirmar. Quando? Pela eletroforese ácida. Tá? Aqui aparece uma outra informação bem importante para vocês. Olha como corre a AS, tá? A A corre aqui, ó. Tá? Olha aqui, o A corre aqui. Né? A S corre aqui embaixo. Eu tenho aqui, na normal não aparece S, é só a corre mais aqui. Aqui é a S, A, S. Aqui eu tenho a SS, ela corre toda aqui, ó. Mas ela tem uma outra hemoglobina que prevalece nela na anemia falciforme, que é essa fetal aqui, ó. Tá? Se eu fizer uma eletroforese ácida, eu tenho que informar para o médico que ele tem uma fetal. De onde vem essa hemoglobina fetal? Desde quando ele era feto. Não é uma alteração hereditária? Então, ele carrega com ele, mesmo ele sendo adulto, essa fetal bem aparente. No paciente normal, ele tem que perder essa fetal, porque ele está crescendo. Tá? O paciente perde essa ligação de hemoglobina fetal para ter a A. Só que esse paciente SS, ele não tem somente SS. Ele predomina um pouquinho essa fetal aqui, ó. Tá? Predomina um pouquinho. Gente, e por incrível que pareça, essa hemoglobina fetal aqui, ó, é que diminui um pouco os sintomas do paciente portador da SS. Tá? É o que diminui um pouquinho as dores articulares, é o que diminui a oclusão. Tá? Por isso que muitas pessoas, quando vão tratar um paciente portador de uma anemia falciforme, o que ele faz? Ele dá um medicamento para esse paciente para aumentar essa fetal aqui, ó. Quanto mais hemoglobina fetal ele vai ter, diminui um pouquinho os sintomas desse paciente. Isso foi descoberto cientificamente. Tá? Antigamente não sabia que era dessa forma. Então, se ele dosar aqui quanto tem de fetal, ele pode, de repente, aumentar essa fetal através de medicamento e diminuir os sintomas desse paciente SS. Isso é muito interessante. Tá? Isso aí é coisa nova que que surgiram e que já foi comprovado cientificamente que se acontecer isso, ele tem uns sintomas mais atenuados. Tá? E todas as outras, gente, não tem fetal, ó. Não tem fetal. Tá?
Até parece que tem fetal aqui, mas olha o predomínio aqui, ó. É uma migração anormal de A, tá? Uma migração anormal de A. Fetal, ele não aparece A, é só essa aqui, ó. Certo? Ah, professor, mas eu não tenho certeza que isso aqui é fetal. Ué, mas se você já tem que ele é SS aqui, o que migrar para cá para cima é fetal. Tá? Não tem como saber. Ah, mas isso aqui podia ser A? Não. SS não tem A. Tá? É fetal que ele tem. AA tem A? Tem. AS tem A? Tem. Pode ter fetal AS? Tracinhos pequenos? Pode, mas não detectável aqui. Tá? A AS, ela migra aqui. Tudo bem, moçada? Sim? Sim. Sim. Beleza. Tranquilo, né? Eletroforese é muito tranquilo. É questão interpretativa mesmo. O diagnóstico laboratorial da anemia falciforme, é o que eu falei para vocês nos slides passados. Olha aqui, solubilidade e falcização, são aqueles 2 testes que nós fizemos lá, pode ser feito, tá? Dosagem de hemoglobina fetal, aqui já é uma dosagem de hemoglobina fetal, quanto que eu tenho de hemoglobina fetal, tá? HPLC, que é um teste cromatográfico, que vai quantificar cada componente dela, tá? Vai quantificar, isso aqui é feito geralmente quando o paciente é bebezinho, colhe-se lá o teste do pezinho e já faz a HPLC dele também, tá? Para saber se quando der alguma hemoglobina alterada, já se quantifica quanto que ele tem, tá? Então, o HPLC já está englobado dentro do teste do pezinho, tá? O estudo familiar é muito importante, certo? O estudo familiar é importantíssimo nesse quadro de saber se esse paciente tem anemia falciforme ou traço falciforme, é muito importante, tá? Então, ele tinha que ser... Oi. Aqui no nosso slide tem também uma focalização isoelétrica. É importante? Não, ou... não é. Eu tirei daí porque ele não é tão importante assim, não. São exames antigos. É igual aquelas primeiras slides que eu coloquei para vocês. Eu fiz uma modificação lá, tá? Vocês observaram, né? Naquele primeiro, segundo, terceiro slide, eu fiz uma modificaçãozinha porque ela estava sendo dúbia, uma interpretação dúbia. Então, não dava para poder fazer... eu melhorei ela um pouquinho, tá bom? Beleza. Tá? E o estudo familiar. Isso aqui é muito importante. O que eu fiz aqui nesse slide? Eu coloquei simplesmente o que é real você fazer todos os dias, tá? Ah, pode fazer uma eletroforese? Pode, mas a eletroforese ela não serve como triagem, tá bom? Ela é confirmatório, depois que você fez todas as outras, aí você faz a eletroforese. Senão fica... impacta muito na solicitação médica, né, para poder detectar esse tipo de anemia. Então, ele não é tão comum assim. A eletroforese somente em casos mais específicos. Aqui aquelas imagens que eu falei para vocês, a imagem não, foi uma palavra que eu disse anteriormente, do cruzamento, né, do casamento ou de um paciente portador das 2 patologias. Primeiro, diagnóstico laboratorial da S e uma beta-talassemia. Tá? Então, eu tenho um traço falciforme, que é a S, e eu tenho uma talassemia beta instalada aqui. Então, o paciente tem as 2. O que pode acontecer em relação a isso, gente? É uma morfologia eritrocitária em grande proporção, tá? Poiquilocitose em grande proporção. Células falcizadas ainda tem? Sim, olha só, células falcizadas, caracterizando esse traço aqui, ó, certo? Dacriócitos, células em alvo, hipocromia e policromasia. Então, já começa a aparecer um monte de outras células totalmente diferentes. Células em alvo, tá? Então, isso aqui é uma característica da talassemia, essas células em alvo, tá? A gente vai observar que existe uma diferença da beta-talassemia com a alfa-talassemia, tá? No próximo slide a gente vai ver isso. Lembre-se bastante disso, ó, de uma poiquilocitose aqui, em grande proporção, tá? O outro slide é de uma alfa-talassemia. Vocês não veem aqui uma poiquilocitose,
Vamos voltar. O que é uma poiquilocitose? São essas células aqui, ó, de um tipo. Eu tenho essa célula aqui crenada, né? De outro tipo. Eu tenho essa aqui, um dacriócito, ó, em forma de lágrima. Eu tenho células em alvo, certo? Isso aqui é uma característica de um traço falcêmico, porque eu tenho o que me caracteriza o traço falcêmico é o dacriócito, e o que me traz a beta-talassemia são essas poiquilocitoses aqui, tá? Essas alterações de hemácias. Nós vamos ver no próximo slide que ele não tem, ó. Ele tem todas as características, mas ele não tem a poiquilocitose, certo? E nem células em alvo. Ah, professor, então quer dizer que é caracterizado com células em alvo em grande proporção? Exatamente. A talassemia, ela possui bastante células em alvo. E também as outras, microcitose, hipocromia, policromasia, tá? Continua tendo, mas a poiquilocitose dentro desse processo é muito grande. Olha só, diagnóstico laboratorial de traço falciforme com uma alfa. Eu tenho a característica do traço falciforme, mas da alfa eu não tenho aquela poiquilocitose, que são aqueles dacriócitos, tá? Que são aquelas células em alvo, eu não tenho. Então é assim que eu diferencio uma alfa de uma beta. Agora, gente, nós, a nível laboratorial, não temos a capacidade de fazer isso só fazendo um hemograma, tá? Nós vamos fazer, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai liberar tudo que a gente vê, tá? Se eu ver uma célula assim, eu coloco lá, células dacriócitos, tá? Células falcizadas. Eu tenho lá células em alvo, coloco células em alvo. Eu tenho que mais? Células em alvo. Eliptócito, eu coloco eliptócitos. Então, tudo que eu ver na lâmina, eu vou fazer o quê? Eu vou relatar para o médico. E se, devido aos sintomas que ele está sentindo, o médico que classifica ele em alfa ou beta. Tá? Aí ele vai fazer os exames específicos para que ele possa, de certa forma, saber onde esse paciente se encaixa. Tá? O que acontece muitas vezes, gente, é o recém-formado sair e achar que ele tem que identificar qual é o tipo de hemoglobina que ele não tem. Tá? Você tem que relatar o que você está vendo. O médico que vai fazer o enquadramento desse paciente na patologia. É igual leucemia. Eu não tenho que falar para o médico se ele tem uma leucemia linfóide, se ele tem uma leucemia mieloide, se ele tem uma reação leucemoide. Não tenho que fazer isso. Eu tenho que relatar cada um das estruturas que eu estou vendo, né? E o médico vai pegar lá a proporção de tudo aquilo lá, fazer outros exames complementares para classificar, tá? Então, o que acontece? Já estou tirando esse peso das costas de vocês. Quando vocês estiverem no laboratório de análises clínicas, vocês vão relatar o que vocês estão vendo, mas você não tem obrigação de colocar para o médico se ele tem uma leucemia, tá? Muitos ex-alunos meus ligam para mim e falam, professor, eu tenho que colocar... Não, você não tem que falar que tem leucemia. Você não é médico para dar o diagnóstico, está auxiliando ele para dar o diagnóstico. Tá? Então, eu tenho que fazer todos os exames complementares, mesmo eu sabendo que esse paciente tem uma leucemia, que esse paciente tem uma alteração de hemoglobina, eu não posso relatar ou sugerir para o médico. Não posso sugerir nada. Eu tenho que conversar com ele através do laudo, mostrando para ele que tem alterações laboratoriais que podem ajudá-lo a solucionar o problema dele. Entenderam? Sim, moçada? Sim. Tá? Então, não se preocupem. Ah, professor, eu não sei nada, eu não vou saber identificar uma leucemia. Claro que vai. Você tem que contar as células que tem lá. Você tem que saber identificar as células. Quem vai saber se é uma leucemia linfóide, mieloide, é o médico. É ele que vai ter que saber. Tá? Eu vou fazer os exames complementares a ele. Tá? Olha só o diagnóstico laboratorial de hemoglobina SC. Aqui é um traço falciforme já com predominância da C, tá? Da hemoglobina SC. Nós temos uma morfologia eritrocitária, poiquilocitose, hipocromia, células em alvo. Olha só, é muito parecida, gente, com as outras, né? Então, eu tenho já uma variante diferente, SC. Eu tenho a C aqui, ó.
Então, o traço falciforme confirmado, está aqui, né? E eu tenho SC, que é muito parecido com as outras células, com as outras variâncias. Então, eu não posso, através ó, uma célula em alvo aqui, ó, tá? Então, eu não consigo, Glauco, já estudei pra caramba, tenho especialização em hematologia, eu não consigo, observando esse aqui, falar que ele tem uma hemoglobina S, tudo bem, mas C, eu não consigo falar, se eu não fizer outros exames aqui, tá? Olha só, da SD, S eu consigo falar, que é essa aqui, mas a D eu não consigo falar, tá? Então, para ele saber se essa variância de hemoglobina é SD, ele vai ter que fazer outros exames complementares, né? Outra eletroforese ou complementar com outras coisas, para poder saber se ele tem a variância para SD. Não sou eu, Glauco, que estou lá no laboratório. Para mim, eu tenho que relatar o que eu estou vendo aqui. Estou vendo células em alvo? Não. Eu estou vendo estomatócito? Estou vendo estomatócito aqui. Eu estou vendo eliptócito? Estou vendo eliptócito aqui. Eu estou vendo drepanócitos aqui? Estou vendo drepanócitos aqui. É isso que eu, como farmacêutico bioquímico, tenho que relatar para o médico. Se ele quer saber se esse paciente é SD, ele que faça outras solicitações de exames complementares para isso. Eu sei que ele é S, mas eu não sei que ele é D. Certo? Entenderam? Entendi. Beleza. O que é? Aí, olha só, outro diagnóstico. A gente está só aprofundando, tá? Outro diagnóstico de SPHHF. O que é PHHF? É persistência hereditária de hemoglobina fetal. Ou seja, o paciente ele é portador de hemoglobina S, mas ele tem uma persistência de hemoglobina fetal. Ele pode me dar uma característica diferente aqui? Pode. É uma coloração um pouquinho mais... Não é que é vermelha, tá, gente? Isso aqui uma imagem avermelhada, mas ele está escura, tá? Diferente das outras hemácias. Isso aqui, se ele tivesse dessa forma aqui, beleza, a gente conseguiria visualizar. Tá? Mas ele tem a morfologia eritrocitária, ó, discreta, anisocitose, normocitose e normocromia, tudo igual às outras. O que eu tenho que fazer aqui para descobrir que existe essa persistência? Fazer eletroforese. Não tem outra forma. Para eu saber que ele tem persistência hereditária de hemoglobina fetal, somente a eletroforese que vai me dar o amparo para isso. Tá? Não tem outra forma de fazer. Mas vocês estão vendo, o que eu quero mostrar para vocês são as variâncias existentes do paciente ter S e ter outras variâncias de hemoglobina. Tá? Ó, a hemoglobina C. Aqui não. Eu nunca peguei um paciente, eu já tenho quase mais de 20 anos de formado, e com uma experiência em hospital bastante grande, e eu vou ser sincero para vocês, eu ainda nunca peguei um paciente com hemoglobina C evidente, tá? Ele tem uma característica diferenciada, ele tem, mas eu nunca peguei um paciente que tem essa hemoglobina, essa hemácia dessa forma, tá? Então, o que acontece com a hemoglobina C? Ele é solúvel, gente. Então, o que acontece? Aliás, ele é menos solúvel, desculpa. Tá? Então, o que acontece? Ele cristaliza dentro da hemácia. Ele vai cristalizar. Isso aqui é uma hemácia e aqui existe uma cristalização dentro dela. Tá? Essa cristalização, se você fizer esse tipo de análise aqui, ó, que deve ser uma microscopia específica para ela, beleza. Você consegue enxergar aqui, ó, a cristalização dela aqui, ó, da hemoglobina. Ela cristaliza. Tá? Mas em um hemograma, você pode observar a presença dela, ó, aqui muita célula em alvo. Tá aqui, tá vendo? Ó, células em alvo é o ponto-chave em um hemograma. Tá? A presença das células em alvo. Quando ela apresenta, você vê que ela não tem deformação nenhuma externa, a não ser essa aqui que é um ovalócito, né? Mas as outras são todas células em alvo. Tá? Então, essa heterozigose aqui, isso aqui é muito importante quando você relata. De repente, o paciente não tem nem alteração de hematócrito aqui, ó, tá? E nem de hemoglobina, mas as células são todas alteradas. Então, isso aqui é um indicativo muito grande, é um ponto-chave em um hemograma. Eu relatar essa presença, aqui, nesse caso aqui, em acentuada quantidade de células em alvo. Tá? É um indicativo muito importante. Aqui a gente vai ver aqui, ó. Depois eu volto naqueles outros 2 slides lá. Então, aqui eu tenho uma cristalização de hemoglobina C.
Nunca vi isso, tá, gente? Isso aqui é uma foto que vai ficar para mim também marcado. Tá? Eu tenho até medo de classificar uma hemácia desse jeito, porque é uma coloração diferente, se você utilizar um corante diferente, ou você fizer um esfregaço que não saia bem feito, é muito perigoso você estar afirmando isso aqui. Então, pelo hemograma, eu nunca vi um paciente assim, tá? Mas pelo hemograma, sei não, tá? Então, você tem que fazer outros testes para determinar se possivelmente esse paciente pode ter uma hemoglobina C aí, certo? Então, essa aqui é uma hemoglobina C, ela é heterozigota, ou seja, aparece um Czão e um A, tá? Aqui não, aqui já é homozigota, ou seja, as duas são CC, tá? Então, essa CC é que me dá essas formas aqui, tá? Então, o que aparece numa hemozigose C? Anemia hemolítica, esplenomegalia, o baço aumentado, cansaço e fraqueza, icterícia, desconforto abdominal. Olha como as características são todas parecidas, né? Pela característica, não tenho como saber se ela é CC, certo? Se não fizer um exame específico. Ó, hemácias em alvo, hemoglobina de 9 a 12, podendo acontecer com todas as outras, hematócrito baixo, tá? Reticulócito aumentado. Como que eu faço por isso? Só a eletroforese de hemoglobina que vai me falar se ela é CC, tá? Então, eu tenho que relatar todos aqueles outras características do paciente e aí indicar para o médico e ele vai solicitar essa eletroforese. Hemoglobina D. Já vocês estão livres de mim, tá? A gente está só aprofundando um pouquinho, a gente vai ser um pouquinho mais rápido aqui. É que eu não podia falar para vocês em relação à hemoglobina S e C se não mostrasse para vocês as outras variâncias, senão você fala assim, ó, mas professor, você nunca falou em relação a isso, eu tenho que falar, tá? Que não tem outro jeito. A hemoglobina D também são as mesmas situações. Se eu tenho heterozigose, ela é AD, se eu tenho homozigose, ela é DD, tá? Aqui, ela não tem uma característica, não, olha só, ela tem normocitose e normocromia, porque a prevalência é de A, e se ela é DD, aí não, ela tem o grau de anemia, tá? Tem avançado. Então, vocês têm que ter muito bem na cabeça de vocês. Ela é heterozigótica, então a prevalência é menor. Se ela é homozigótica, ela já é anemia instalada, tá? Aqui é traços e aqui é anemia instalada. Em relação às talassemias, o que tem as talassemias? Um desequilíbrio da síntese de cadeia de globina, né? Ou seja, da alfa e da beta. Aqui nós temos aqui os genes tipo alfa e os genes tipo beta. Nós temos que entender o seguinte, gente, ó, o cromossomo 16, que é afetado, para alfa, a talassemia, e o cromossomo 11, que é o tipo de beta. É isso que classifica o quê? Se ela é beta-talassemia, se ela é alfa-talassemia. É onde está o cromossomo afetado. Então, eu tenho aqui um tipo alfa. Nós temos aqui toda a cadeia de ligações existentes entre aminoácidos. Cada um é um aminoácido. Aqui eu tenho todas as cadeias de aminoácido. Tá? Então, eu tenho aqui um cromossomo 16 alterado, certo? Olha o tamanho dessa cadeia aqui, ó. Ela é bem grande, né? É um tipo de aminoácido que se ligou em grande quantidade. Aqui eu tenho aminoácido, quebra. Existe uma quebra da cadeia aqui, ela continua, outra quebra aqui. Tá? Então é isso que vai fazer com que você diferencie aí uma talassemia alfa de beta. Você não. Se você fizesse aí uma sondagem genética, né, do paciente, aí tudo bem, tá? Aí fica para o pessoal da biologia molecular, né? O estudo molecular, né? Para saber onde que está essa quebra aí de cromossomos. Então, o que eu quis colocar aqui, tá? É que para vocês visualizarem as duas formas de quebra de ligações, né? de cromossomos, tá? Só para vocês terem uma noção de como que essa talassemia ela se manifesta.
Então, eu vou aqui, gente, ó, ela requer um pouquinho mais de atenção, mas a gente vai tentar ser um pouco mais direto, tá? Ele é bem comparativo. Eu quero que vocês façam a comparação desse paciente normal sempre com paciente alterado, tá? O que vocês de cara observam? Que a hemoglobina aqui, ó. Eu tenho uma hemoglobina alfa 2, gama 2. É alfa e gama, então é a primeira. Hemoglobina 2, alfa 2. É beta? Não. Não, aqui é delta, né? Delta 2, acho que é delta, não lembro aqui. Tá? E que é essa parede aqui. E eu tenho hemoglobina A, que é alfa 2, e beta 2, que é essas duas aqui. Então, vocês podem observar a conformidade desse gráfico aqui, ó. Isso aqui é normal, é um paciente normal. Se eu tenho uma alfa-talassemia, que é essa de baixo, olha o que ela altera. Ela altera aqui, ó. Certo? E aqui também. Ela baixa da hemoglobina A, ela diminui a alfa, e a beta se mantém, mas ela tem uma precipitação da H aqui, ó. Certo? É só isso que eu quero mostrar para vocês. Essa se mantém, e elas alteram essa parte de baixo aqui, que é a hemoglobina A. Ou seja, no paciente normal, essas duas aqui, ela tem 96% a 98%. Aqui, ela já tem uma baixa. Ela, a hemoglobina A, ela diminui, né? Olha o tamanho, olha o tamanho, olha o tamanho, olha o tamanho. E a B, a beta, se mantém, mas ela tem uma precipitação de uma outra proteína aqui. Certo? Isso caracteriza uma alfa-talassemia. Certo? Eu não quero que vocês assim aprofundem muito nisso, eu quero só mostrar o comparativo para vocês terem uma noção de como que altera, tá? Doença de hemoglobina H, eu tenho H aqui, ó, certo? Bastante alterada, aumentou, a hemoglobina alfa diminui bastante. Isso aqui já é uma talassemia alfa de hemoglobina H. Olha só para você ter uma ideia de quanto que a talassemia alfa ela pode ter várias variantes, como a beta pode ter várias variantes, tá? A hidropsia fetal, né, é uma outra tipo de alteração da talassemia alfa. Eu tenho aqui na Y, ou na gama, tá? Essa aqui é gama, alterado pra caramba. Onde que tá a gama aqui? Vamos achar. Opa, tá aqui em cima. Então eu tenho ela com a síndrome de hidropsia extremamente alta e a beta bem pequenininha, tá? Bem diferente, tá? Em relação a comparativo com essa aqui, tá? Com essa aqui, sempre em comparação com essa aqui. Diagnóstico diferencial da talassemia alfa. Tem como eu identificar, moçada? Ó, microcitose e hipocromia. Microcitose e hipocromia da deficiência de vitamina, a deficiência de ferro, ela também dá microcitose e hipocromia, tá? Só que aí nós temos que identificar o quê? Quais são os outros exames que foram solicitados para identificar se esse paciente tem uma anemia ferropriva ou se ele tem uma talassemia, tá? Aí são exames complementares. Pode ter na prova complementar de hemoglobina, eu posso falar lá, uma hemoglobina, uma eletroforese de hemoglobina positiva. Claro, vai levar você para talassemia. A ferro sérico diminuído vai levar você para anemia ferropriva. A deficiência, então cada um tem uma característica. Isso aí está na hora de vocês criarem um comparativo para vocês observarem o que pode ser, clarear para vocês um diferencial entre elas. Tá? Aqui o depósito de ferro, corpúsculo de Hens. Tá? Aqui já estou citando, é só complementar. Não vou nem parar por aqui. Tá? Não vou nem acrescentar aqui, senão nós vamos ficar louquinhos. Talassemia beta, é aquele comparativo que eu falei para vocês, em relação sempre a essa. Olha só como é diferente da talassemia beta para a talassemia alfa. A alfa modificava lá, né? Agora aqui é o contrário. Ó, a beta diminui, a alfa aumenta, aliás, a alfa mantém, a beta diminui, tá? E aqui pode ter um outro tipo de hemoglobina que ele não cita aqui, pode ser uma A2, tá? Então pode ser uma A2 aumentada. Isso aqui, para eu determinar o que é essa parte mais escura aqui, eu tenho que fazer a eletroforese e saber o que é isso, tá? Não tem jeito. Aqui a beta-talassemia heterozigota maior. Olha só como ela modifica tudo, né?
olha a alfa, que era 98, ela diminui e precipita aqui, ó, uma outra, e aqui foi detectado que pode ser a fetal aumentada. A beta diminui bastante, tá? A hemoglobina A diminui. Então, assim, ela modifica totalmente um quadro de cadeia que compõe a hemoglobina, certo? Então, é por aqui, gente, que eu descubro se o paciente tem uma determinada alteração. Eu faço uma dosagem dessas cadeias, né? E vou observar. Isso aqui é normal quanto? 80%. Quanto que está? 10%. Então, eu tenho que ir classificando. Que mais que aumentou? Ah, foi essa aqui. De repente, ela pode ser fetal. É fetal? Fez uma hemoglobina, fez uma eletroforese, deu fetal aumentado. Aí ela vai caracterizando vocês e levando vocês a quem? A classificação das talassemias, certo? A hematologia, ela é aprofundada, gente. Ela é bem complexa. Quem faz isso aqui, geralmente, os laboratórios, eles fazem, mas sempre acompanhado de hematologista, tá? Os médicos hematologistas, eles sempre fazem esse tipo de acompanhamento aqui, tá? Ó. Ó a beta-talassemia. Muito parecida, anemia microcítica hipocrômica, da criose. Então, não dá para vocês identificarem. Olha aqui a poiquilocitose que existente nessa imagem aqui. Isso aqui é dacriócitos, ó. Tá? Lágrimas, em forma de lágrimas. Então, eu tenho que relatar? Tenho. Aqui são dacriócitos, aqui é eliptócito, certo? Aqui é dacriócito também. Dacriócitos, em forma de lágrima. Não é drepanócitos, que é falciforme, tá? Então, dacriócito é um, drepanócito é outro. Então, aqui pela hematologia, eu tenho só que relatar o que eu estou vendo, certo? Se ele quiser saber o que o paciente tem, ele vai ter que aprofundar aí os estudos. Aqui é só uma questão da beta-talassemia heterozigota. A gente vai ver a beta-talassemia como um todo, tá? Heterozigota é quando tem alguma predominância de outra hemoglobina, nesse caso aqui é a A2, certo? Então, sempre lembrando que heterozigota é prevalência da A, ou A2 ou A, tá? Homozigota, ela é pura. Aqui são algumas características também, certo? Eu não vou entrar muito em detalhes em relação a isso aqui, porque ela se assemelha a várias outras alterações. Então, isso aqui é chover no molhado. É falar para vocês o que tem, né? O que tem mais diferencial. Olha, a hemoglobina de uma beta é 7, ou menor que 7. Entendeu? Então, eu não consigo classificá-la se eu não fizer outros exames, né? Anéis de Cabot, aqui os anéis de Cabot aqui é um diferencial, tá? Esse anel de Cabot da beta-talassemia é um diferencial, só que eu tenho muito medo de falar para vocês que às vezes vocês podem confundir esses anéis de Cabot dentro da hemácia e achar que um parasita pode ser, de repente, um anel de Cabot e não é, tá? Então é muito complicado eu mostrar uma lâmina para vocês e falar que não adianta, é só o dia a dia que vai fazer com que vocês sejam bons nisso, tá? Aqui são as alterações celulares também, eu tenho que relatar tudo que eu estou vendo aí, tá? Células em alvo são essas. Aqui tem o eliptócito. Aqui eu tenho uma célula chamada estomatócito, porque esse Czinho aqui dentro, tá? Ele é chamado de estomatócito, tem que liberar esses resultados. Aqui é um esquizócito, ou seja, uma célula esquisita, é uma hemácia esquisita, tá? Aqui o eritroblasto, ortocromático, tá? Então é uma célula jovem. E uma coisa que é muito importante que a gente tem que falar para vocês é isso aqui, que o teste do pezinho ele vai ser determinante na identificação de todas essas alterações ali. Vocês podem observar nesse primeiro quadro aqui, tá? Que nós temos aqui ó, a prevalência do A lá em cima, tá vendo? Então o gráfico é desse jeito, então eu tenho um A que é normal aqui, eu tenho um A que diminuiu o tamanho da proporção do gráfico e já precipita uma S. É assim que o teste do pezinho faz, tá?
ele vai me indicar isso aqui. Então, eu tenho um A. Aqui é um paciente normal. Aqui é um paciente que tem um traço falciforme. Tá? Aqui eu tenho um A alto, mas eu tenho ainda um traço falciforme aqui. Aliás, minto, desculpa, gente. Isso aqui é um outro gráfico, o A baixo. Tá aqui o A, bem aqui embaixo, desculpe. Tá? Eu tenho um S prevalecendo aqui já. E aqui eu tenho um S extremamente alto, um A baixo e um SC aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é um traço onde A é baixo, isso aqui é um heterozigoto. Isso aqui já é a prevalência do S. Tá bom? Então, o S está prevalecendo sobre o A aqui. Então, eu tenho uma homozigose aqui. Aqui eu tenho o S extremamente prevalecendo, mas eu tenho já um outro tipo de hemoglobina. É muito fácil interpretar um laudo de teste do pezinho, tá, gente? Então, isso aqui pode ser que caia na prova? Uhum. Pode colocar, não pode? Agora, isso aqui vocês conseguem interpretar, não consegue, não? Larga a mão pra você não. Larga a mão, professor, como? Não, deixa os gráficos para outra ocasião. A gente já tem muito gráfico na vida para interpretar. Então, Senhor Jesus. Tá bom, vou pensar no seu caso. Beleza. Certo? Se você colocar, eu corto a amizade. Tá certo. Vou Então, apelar gente... já. Hã? Vou apelar para amizade. Então, gente, é isso. A questão dessas 52 slides, vocês se resumiram a pouco mais de 1h30 de aula, né? Eu acho que é isso. 2 horas, moço. Tá gravado aqui, ó. Puta, cara, você contou isso? Tá marcado aqui, ué. Isso, Deus me livre, cara. Fala demais. Então, cara, eu falo mesmo, cara. Então, gente, isso aí leva vocês a terem um direcionamento dessas variâncias de hemoglobina. Então, essa parte eritrocitária, vocês já tiveram tudo, tá? Então, todas elas, lógico, se você pegar um livro de hematologia, meu Deus, vai ter variâncias, vira aí a da talassemia alfa, quanto que ela leva, a H, a S, a D. Então, ela é assim, uma cascata de anemias, né, de variâncias que vocês vão estudar o resto da vida de vocês. Então, assim, o que acontece muitas vezes no laboratório de análises clínicas? A gente se apega às mais comuns, né, às que entram mais. Então, aí você acaba estudando um pouquinho mais as mais comuns. As outras, vocês vão ter que estudar o resto da vida de vocês, que não tem outro jeito. Assim que elas forem surgindo, elas vão sendo se complementando, tá? Então,